Nesta edição do Magazine Triatlo vamos à Figueira da Foz para assistir à última ronda do Campeonato Nacional de Clubes, disputada em formato contrarrelógio de equipas. Um dia que contou com a presença de muitos atletas, cerca de 40 clubes representados, prontos para ver quem serão os campeões nacionais da época 2015. Situada na foz do Rio Mondego com o Oceano Atlântico, a Figueira da Foz foi escolhida como palco para a decisiva jornada do Campeonato Nacional de Clubes. Uma prova em contrarrelógio de equipas na distância sprint. As formações alinharam neste final de época com objetivos e estratégias bem definidas e estudadas. Em ambos os setores é o Águias de Alpiar salvar a melhor na liderança. Para nos acompanhar nos comentários deste magazine temos Sérgio Dias, vice-presidente da Federação de Triatlo. Olá Sérgio, bem-vindo. Olá. Para começar, com partida junto ao Forte de Santa Catarina, 750 metros de natação. O total é de uma volta. A água apresenta alguma corrente que pode vir mesmo a atrasar os atletas. De seguida, o ciclismo. 2 voltas que contabilizam 20 km num percurso plano, em asfalto, nas avenidas junto às praias da Figueira da Foz. Os atletas têm de prestar atenção ao piso que se apresenta um pouco molhado. E para terminar o terceiro segmento desta última prova de clubes, 5 km, 2 voltas de corrida, também num percurso plano na calçada e ciclovia, ao longo do Rio Mondego. E vemos já o arranque da prova feminina com 4 atletas do Sporting. As equipas vão sair com 1 minuto de diferença entre elas, numa prova que tem um formato diferente daquele a que estamos habituados, mas que já se realizou noutros tempos, Sérgio. Sim, esta prova é em contrarrelógio por equipas, ou seja, os atletas têm que permanecer o mais possível juntos, ou pelo menos essa é uma estratégia normalmente adotada pela maioria dos clubes, uma vez que conta o tempo do terceiro atleta e a dada altura não faz sentido tentar andar sozinho quando estamos a perder um elemento da equipa. Entretanto, podemos já ver as outras equipas que avançaram para a natação este primeiro segmento e são 6 as equipas femininas a marcar presença nesta prova. O Águias de Alpiarça, Sporting e Alhandra têm estado bastante bem ao longo desta época. O que é que se espera destas equipas neste segmento, Sérgio? Neste segmento e na prova em si, espera-se que sejam as mesmas equipas a dominar. Tem estado muito forte, tem equipas bastante sólidas e bastante coesas e conseguem neste tipo de provas também garantir um bom resultado. Nesta fase as atletas ainda não vão com muita distância entre elas e os clubes conseguem ir juntos. Tendo cada equipa entre 3 a 6 atletas e tendo eles que permanecer todos juntos, quais são as maiores dificuldades que eles vão encontrar, Sérgio? É a diferença de ritmos, principalmente, e porque nem todos os atletas têm nos segmentos, apesar de no final podem conseguir resultados muito semelhantes, a verdade é que às vezes há nuances em termos de segmentos e a natação acaba por ser o mais complicado para os atletas, ou neste caso para as atletas se manterem juntas, por questões óbvias, dentro da água é mais difícil de visualizar os colegas. Vimos as primeiras atletas femininas que pertencem ao Alhandra, a Melanie Santos e a Gabriela Ribeiro, que foram as primeiras a sair com o melhor tempo. E agora olhamos já para a prova masculina, a ter arranque com o Portugal Talentos. São 3 elementos que constituem a equipa: Pedro Afonso Gaspar, Inácio Garcia e Alexandre Nobre. Esta equipa que segue em segundo lugar no campeonato. Portugal Talentos, uma equipa nova no panorama nacional, estreou-se com grandes prestações este ano e tem estado sempre nos lugares cimeiros do campeonato e aqui prometia, apesar de só trazer 3 atletas, prometia um bom resultado. Por outro lado, já vimos ali a equipa do Alhandra com 6 elementos. Em que é que o número de atletas em cada equipa pode fazer a diferença? O número de atletas acaba por ter influência principalmente no segmento de ciclismo, uma vez que os atletas é onde pode haver mais entreajuda e o facto de beneficiarem de mais colegas de equipa e de alguns poderem ser para queimar, como dizemos na gíria, facilita ou poderá facilitar o ritmo nesse segmento. Já o Águias de Alpiarça, que vai na liderança também do campeonato do setor masculino, precisa apenas do 3º lugar para garantir o título. Com os atletas aqui presentes, essa tarefa será fácil? Fácil nunca é, porque isto é uma competição desportiva e tudo pode acontecer. Agora, não há dúvida que o Alpiarça tem atletas com o talento necessário para chegar a essa posição. E voltamos já à prova feminina na entrada do Parque de Transição. As atletas mais rápidas do Alhandra foram a Melanie Santos e a Gabriela Ribeiro, com 12 minutos e 55 segundos de natação. Mas o Alpiarça e o Sporting parecem não facilitar o alcance do primeiro lugar e não deixam que a equipa tenha muitas vantagens. Sérgio, tendo em conta estes tempos destas 3 equipas, o que é que podemos esperar nesta próxima fase? Uma prova bastante renhida até ao fim. No ciclismo, o Sporting acaba por beneficiar de ter uma ciclista muito forte,
tem a Catarina Larsson, que é uma referência no segmento de ciclismo. Isso poderá dar-lhes alguma vantagem nessa fase. O Alhandra tem uma equipa mais homogénea e, do ponto de vista em termos de solidez de resultados, se calhar o Alpiarsa seria o principal favorito. De regresso à prova masculina na natação, as primeiras equipas já estão a sair da água e não saem com muita distância entre elas. Não, agora começam a acumular equipas que têm níveis muito parecidos e às tantas terem que esperar por um colega ou pela estratégia adotada, acabam por ficar ali com segmentos de natação praticamente similares. São de facto muitos os atletas que estão já a sair para o parque de transição, mostrando até que esta natação foi competitiva e não permitiu, como acabaste de referir, para já ganharem muita vantagem, mas os águias conseguiram levar a melhor aqui. E os águias têm bons nadadores e isso constitui-lhes logo aqui uma boa alavanca para o resto da prova, mas seguramente que as outras equipas, nomeadamente o Benfica, não estariam longe e o próprio Portugal Talentos deveriam estar muito próximos. E mesmo o Garmin também andou aqui a tentar não facilitar a vida às outras equipas. O Garmin trazia uma estratégia algo arrojada, eles apostavam no José Estrangeiro para tentar fazer alguma diferença principalmente no segmento de ciclismo. Ele que vinha de uma participação numa prova longa e que não saberia muito bem em que estado de forma é que aqui chegaria, mas seguramente no ciclismo poderia dar uma contribuição. De facto, o ciclismo masculino já arrancou. Quem é que são as equipas e os elementos de cada equipa mais fortes neste segmento? No Alpiarsa teremos sempre o Duarte como uma referência, mas o Rui Tenrinho obviamente tem andado na frente em todas as provas. No Benfica não podemos deixar de realçar o João Pereira, o Miguel Arraiolos, o Bruno Paes, isto para referir apenas aqueles que ou já foram olímpicos ou estão em vias de o ser. Entretanto, as atletas femininas já estão no parque de transição para a corrida. Aqui na imagem, Ana Filipa Sampaio, do Alhandra, que foi a equipa mais forte no segmento de ciclismo, diminuindo a desvantagem da natação. A atleta segue sozinha, mas as restantes têm mesmo que chegar ao pé dela e não estão muito longe. Convém, porque o tempo conta é o da terceira atleta, por isso de nada serve à Filipa chegar isolada, porque o tempo continua a contar. Entretanto, já vemos as atletas do Alpiarsa e também do Sporting a chegarem ao parque e elas também permanecem juntas. Sim, é a tal estratégia que acabam... Juntas são mais fortes do que cada atleta tentar fazer a prova por si. Mas é também uma estratégia que não é muito fácil de se conseguir alcançar. Não é nada fácil de alcançar pelas tais diferenças que falávamos há pouco de ritmo em cada segmento dos vários atletas. E nós mais à frente teremos a oportunidade de ver precisamente isso. Devido à tipologia desta prova, a prova de ciclismo masculina continua, mas ainda conseguimos ver atletas a sair da água. Neste momento vemos o Portugal Talentos. O Portugal Talentos, que curiosamente já há atletas quase a terminar a prova, e o Portugal Talentos só agora iniciou o ciclismo, que são um dos candidatos aos lugares da frente, ou não fossem eles uma equipa que tem vindo a permanecer nos lugares do pódio do campeonato. Também a equipa do Benfica a sair agora do parque de transição, que tem os 6 melhores triatletas talvez em prova. De uma forma geral, enquanto conjunto, sem dúvida que o Benfica era o conjunto que se apresentava mais preparado. Eles a tentar recuperar tempo do primeiro segmento. Como é que está a ser o ciclismo masculino, Sérgio? É sempre muito renhido e é difícil nesta altura perceber muitas vezes quem está a ganhar tempo a quem. Vão-se fazendo algumas contas, mas isto com as diferenças de 1 minuto para a frente, para trás, e depois às tantas com equipas no meio, acaba por ser um trabalho também complicado para os treinadores e para a equipa de suporte que acaba por acompanhar as várias equipas. Estamos a ver a equipa do Benfica toda junta. É de facto muito difícil manter os 6 elementos, eles são 6. Eles têm uma equipa muito forte e muito coesa, e a estratégia deles foi claramente manter toda a gente no grupo e obviamente usar os atletas que tenham mais potencial para este tipo de segmento, e daqui não posso deixar de destacar o Bruno Paes, para usar, digamos que, tentar que o Bruno leve o resto da equipa um pouco mais às costas. E aqui na imagem a equipa de 4 elementos do Ateneu Artístico Cartachense, também eles no segmento de ciclismo. De regresso à corrida masculina com o Portugal Talentos, que parece estar a diminuir o ritmo que teve ao longo deste campeonato nesta prova, Sérgio. Esta prova, e o facto de contarem com 3 elementos, se calhar contribuía para isso, acabou por não lhes correr tão bem como as anteriores, e aqui a sentirem mais algumas dificuldades. Este que é um triatlo em formato sprint e, portanto, muito rápido, quais são as exigências que este formato acaba por trazer aos atletas? É um formato em que não há descanso. Nestas provas curtas acabam o descanso é muito pequeno, mas no formato sprint qualquer deslize pode significar percas consideráveis. Vamos vendo ao longo do percurso vários atletas de várias equipas, o Alhandra, o Alpiarsa, Tiago Coxinho do Colarense à frente. Nem todos os atletas que estão em prova entram para as contas do campeonato, não é assim?
Só entram os 3 primeiros de cada clube, ou seja, o tempo finaliza a passagem do terceiro atleta. E vemos aqui a entreajuda entre os atletas de cada equipa, um atleta do Sporting com a mão nas costas de um dos colegas. É uma técnica ou uma tática que é adotada por muitos clubes. Aquela mão ali acaba por ser um pequeno empurrão ao colega. Tipicamente os corredores mais fortes acabam por esta mão quase de apoio para tentar, no fundo, que os seus colegas se sintam mais apoiados e que possam correr um pouco mais rápido. Víamos num último esforço ali até à meta, cá estão elas, as triatletas do Sporting, Liliana Alexandre, Catarina Larsson e Mónica Vera da Cruz, numa hora e 15 minutos e 27 segundos de prova, que as colocam no terceiro lugar deste triatlo. Garantem assim também um terceiro lugar no Campeonato Nacional de Clubes Feminino. E aqui o Alpiarça com Helena Paulo Carvalho, Ana Filipa Santos e Andreia Ferrum, de mãos dadas para atravessar a meta em segundo lugar. O Alhandra nos últimos metros de corrida com Ana Filipa Ferreira, Melanie Santos e Gabriela Ribeiro, apesar de ser em primeiro lugar na Figueira, a equipa sagra-se vice-campeã. Nós tínhamos como referência o Sporting e o Alpiarça, que eram as grandes referências que nos podiam fazer frente. Tivemos ali um bocado de dificuldade na natação, que estava agitada, na bicicleta trabalhámos bem e na corrida também tentámos ajudar o máximo possível a Ferreira, que vinha assim mais aflita, e no geral correu-me bastante bem. Olhamos então para a classificação da prova na Figueira da Foz. Em primeiro lugar o Alhandra com 1 hora, 7 minutos e 33 segundos. Em segundo lugar a equipa feminina vencedora do Campeonato Nacional de Clubes, o Águias de Alpiarça. E a completar o pódio, o Sporting com 1 hora e 15 minutos e 33 segundos. De volta à prova masculina, aqui com o Clube de Natação da Amadora, eles que são relativamente recentes. Sim, um clube com longa tradição na natação, mas que só agora chegaram ao triatlo. Sérgio, o que é que podemos esperar nestes momentos finais de prova? Eu diria que o Benfica confirmar o favoritismo e a equipa muito forte que aqui apresentaram, o Águias a dar boa conta de si e o Portugal Talentos a defender da melhor forma a sua posição no campeonato. Já estava assim a ficar definido os vencedores desta prova? Sim, de certa forma sim. E vemos já aqui o Garmin com os atletas a olharem para trás para perceber onde é que vão os colegas de equipa. Eles que conseguem ser os terceiros lugares nesta prova, levam assim também o terceiro lugar no campeonato. Em segundo lugar, na representação da equipa do Alpiarça, Rui Tenrinho, Alejandro Canas e Vasco Pessoa, que, tal como no setor feminino, garantem o primeiro lugar do Campeonato Nacional de Clubes. Conseguimos ganhar o nosso principal adversário, o Portugal Talentos, fomos segundos, perdemos com o Benfica, mas estávamos desfalcados hoje, mesmo assim conseguimos garantir o lugar que precisávamos para o título nacional. E o Benfica com Gil Maia, Miguel Arraiolos e João José Pereira, com o tempo total de 56 minutos e 38 segundos, leva ao primeiro lugar nesta última prova de clubes na Figueira da Foz. Aqui vemos o pódio e a equipa do Benfica optou mesmo por não comparecer. Olhemos então para a classificação final deste triatlo em contrarrelógio. Em primeiro lugar o Benfica, logo atrás o Águias de Alpiarça a cerca de 3 minutos e a garantir o título de campeão nacional, e a fechar o pódio o Garmin Olímpico de Oeiras. Para a Federação este foi um fecho de campeonato digno da competitividade da época. O Benfica fez uma excelente prova, tinha 6 dos seus melhores triatletas em prova. Temos que recordar que tiveram em prova também 2 atletas olímpicos, o Duarte Marques e o Bruno Paes. Tivemos o João Pereira e o Miguel Arraiolos, que são 2 atletas que estão na qualificação olímpica. Portanto, foi uma prova que de facto valeu a pena. Este ano não é a primeira vez que a Figueira da Foz recebe o triatlo. Para o vereador do Desporto da Câmara Municipal, a cidade tem características especiais para a prática desta modalidade. Tem este enquadramento maravilhoso, que eu acho que é importante para divulgar a cidade, mas fundamentalmente, relativamente ao triatlo, aquilo que eu sinto e aquilo que me vão dizendo é que os atletas gostaram de fazer a prova e que este espaço tem as condições que lhes agrada. E fica por aqui mais um magazine de triatlo.